Jesus Cristo nos fala o que é o pecado. Eu não posso fugir do que é isso. Ele nos deu exatamente o que é o pecado, o que é a incredulidade. O que ele respondeu aos discípulos? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O pecado é um só. O pecado é a incredulidade. Não crer em Cristo Jesus nos faz permanecer no pecado. Por isso há necessidade de sermos gerados pela semente incorruptível. Sermos gerados por Deus para que assim não possamos mais pecar. E nós lembramos, de primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Antes no 8, ele falou que quem comete o pecado é do diabo. E para isso que Deus se manifestou através de Jesus Cristo, para desfazer toda a obra do diabo. E aí no 9, o que ele fala? Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu gosto dessa versão que ela fala divina semente. A semente incorruptível, a semente de Cristo. Por isso, amados, que nós vamos pregar até o fim dos tempos, ao qual nós estamos vendo aqui, que a única forma de salvação, de justificação do ser humano é ser gerado pela divina semente. É ser gerado de novo por aquele que é incorruptível, por aquele que não tem pecado, não conheceu o pecado. E 2 Coríntios capítulo 5, versos 21, ali Paulo fala muito bem. Porque quando Cristo é levantado daquela terra, ele atrai a todo ser humano no corpo dele, para assim agora ser feito pecado. O que fala lá? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cristo não conhece o que é o pecado, porque ele não nasce da forma normal. Se ele nascesse da forma normal por José e Maria, o semente do pecado estaria comunicado a ele. E aí não teria suficiência, o sacrifício dele, que seria um pecador morrendo por outro pecador. Não faria a satisfação da lei. Mas houve o justo morrer pelos injustos. Houve o que é imaculado, não conheceu o pecado. Ele foi feito pecado quando lá em João capítulo 12, versos 31, 32 e 33, é cumprido. Quando aquilo é satisfeito lá na cruz do Calvário, aí ele é feito pecado. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isto dizia, significando de que morte havia de morrer. Qual o tipo, qual a semelhança de morte? E Jesus sabia, amados, que ele seria crucificado. Ele foi separado exatamente para esse momento, exatamente para aquela hora, minuto e segundo, para que quando ele estivesse naquela cruz, atraísse eu, você, todos nós feitos um em Cristo Jesus, para agora participarmos da morte no corpo dele. Amados, é isso que nos lava do pecado. É isso que nos justifica. Por isso que quando ele fala no versos 12, eis que cedo venho para dar o meu galardão àquele que permaneceu firme. É aquele que participou desse processo chamado novo nascimento, que é atraído no corpo de Cristo, ele é morto juntamente com Cristo. E vamos ler Romanos 6,6. Amados, só teve uma finalidade, a nossa atração no corpo de Cristo: matar o velho homem, destruir o velho homem, porque ele não tinha nada que nos aproximasse até Deus. Pelo contrário, só nos separava. O que fala o 6,6? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais o pecado como escravos. O corpo do velho homem tinha necessidade de aniquilação, destruição. Por isso que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Mas o que o velho homem fazia com a gente? O que é a iniquidade e o pecado? Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 2. Ali, amados, é uma clareza muito grande do que o pecado faz com o ser humano. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado causa uma separação, amados, que o ser humano por si só não consegue reparar isso. Porquanto a gente vê, ao homem não foi lhe dado o poder para se salvar. Por isso que ele necessita do mediador, daquele que salva através do sacrifício. Foi necessário Cristo ser elevado naquela cruz e me atrair no corpo dele. Porque se eu não fosse atraído no corpo de Cristo, ele não poderia morrer. Não tinha o pecado. Mas foi feito pecado por nós. Opa, lembram de 2 Coríntios 5, 21.
Foi feito o pecado por nós. Quando eu estava em Cristo Jesus, eu dei total capacidade para ele morrer. E agora, quando Cristo morre naquela cruz, me leva a morrer com ele, para que eu participe da sepultura, para que eu participe da ressurreição, juntamente com Cristo. O sangue de Cristo, ele é o único capaz de justificar o pecador.